Olá, pessoal, bem-vindos ao GastroTalks. Meu nome é Candice Krumel Meu nome é Estela Marini. e hoje nós estamos aqui com a minha amiga, a minha companheira de R2. Ela não botou nisso no currículo dela, não acreditei. A médica infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Hospital Bom de Vento, Marcele Duarte. E aí, Marcele? Olá, bom dia. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? Nossa parceria, né? Há anos nos conhecemos aí e é muito legal estar integrando aqui essa conversa, né, com vocês aqui. Espero que a gente consiga aproveitar bastante, assim. E hoje a gente vai falar de um tema espinhoso, que é até difícil de falar, é difícil de pronunciar, né? É um trava-língua quase, que é uma infecção que está aparecendo mais, que está muito associada ao uso de antibióticos, né? Que é a infecção pelo Clostridioides difficile. É isso, né? Falei certo. Que mudou o nome É dele. isso. Na nossa época era um nome diferente. É uma É. sacanagem. Então, então tá, Marcele, nos fala por que essa infecção, né? Vamos falar C. diff ou nós vamos falar, como é que nós vamos falar sobre ele Eu, no coisa? Clostridioides, talvez? Clostridioides, O... então, tá. Tá. Pode ser. Tá, vamos nos fala então, por que essa infecção pelo Clostridioides é tão importante? Olha, a infecção por Clostridioides, assim, ela é uma infecção que ela surge no contexto, né, do uso de antibióticos, né, depois do tratamento de infecções com uso de antibiótico. E ela, assim, ela vem tendo, né, uma repercussão, ela vem tendo, assim, um aumento, né, do número de casos, né, no mundo todo, justamente porque a gente vem tendo um consumo maior de antibióticos, a gente vem tendo mais infecções, né, vem tendo, acho que a medicina, ela vem num contexto, assim, de alguns tratamentos, né, para doenças mais graves, autoimunes e tal, tornando assim também os pacientes mais imunossuprimidos, né? Então, o surgimento de infecções às vezes mais graves, o uso de maior quantidade, um maior número, né, de infecções e tratando essas infecções. Então, o Clostridioides acaba surgindo com mais frequência, né? A gente tem visto assim e na epidemiologia de todo mundo muito mais frequente, assim. E ele pode, né, se manifestar de formas mais leves e também de formas mais graves, assim, né? Então ele tem um impacto, né, tanto assim em pacientes internados, aumentando, né, o tempo de internação, muitas vezes, e pode muitas vezes fazer com que o paciente fique mais debilitado, né, tenha uma recuperação mais difícil, né? Às vezes de uma infecção que foi mais fácil de tratar, mais tranquila, mas aí faz uma complicação que é a infecção pelo Clostridium. E então é um assunto super frequente agora, né? E comum, assim, uma complicação bastante comum, assim, do uso de antibióticos. Sabe que no consultório eu vi ano passado, eu achei muito, foi um perto uma da outra. Duas mulheres fizeram cirurgia plástica. E daí no pós-operatório tiveram infecção ali e tomaram antibiótico assim durante quase um mês e daí fizeram depois infecção pelo Clostridioides. Então, eu achei muito engraçado, foi assim uma depois da outra e eram pacientes assim saudáveis, né, que sem nenhuma comorbidade, mulher assim que nem a gente, né, na flor da idade aos 40 e poucos anos. Mas que fizeram essa infecção por uso de antibiótico por causa de uma cirurgia estética, né? Então, uma coisa vai complicando a outra, parece, né? E às E vezes surge nesse contexto, assim, né, que a gente não espera, né, então usou para né, fez uma cirurgia, né, é para ser dar tudo certo, e faz uma complicação que é uma complicação descrita, é uma complicação muito frequente do uso de antibiótico, assim, então às vezes a gente não considera que isso pode acontecer quando prescreve, né, um antibiótico, né. e eu queria que tu explicasse assim pra gente, porque assim não faz o mínimo sentido do ponto de vista fisiológico, tu dá o antibiótico que é para matar bactérias, e daí tu vai ter um aumento de risco de uma infecção bacteriana, né? Como é que isso acontece, assim, por que o antibiótico dá isso? Eu acho que isso entra num assunto que eu sei que vocês entendem muito e conversam bastante, que é da microbiota, né? Mas quando a gente usa antibióticos, especialmente algumas classes, alguns tipos de antibiótico, né? Eles vão matar um número
considerável, né, de bactérias, né, vão matar as bactérias que estão causando a infecção, por exemplo, uma pneumonia, mas também vão matar as bactérias, né, da nossa microbiota da pele, microbiota intestinal, né. Só que a maioria desses antibióticos que a gente usa para tratamento dessas infecções comuns, né, elas não matam, não têm efeito sobre o Clostridioides, não matam essa bactéria. E aí o que acontece é que as outras bactérias, né, por exemplo, do nosso intestino acabam morrendo e o Clostridioides acaba sobrevivendo. Então aumenta a quantidade dessa bactéria, né? As outras diminuem e faz com que então o Clostridioides seja a bactéria que fica maior quantidade no intestino, e aí começa então a ter manifestações clínicas, né? Então, depende, claro, né, do tipo do antibiótico que a gente está usando, do tempo que a gente está usando, e fatores individuais também, né, do próprio paciente, né? E eu sempre digo assim que em doença infecciosa, né, é uma interação, né? Quando a gente fala de infectologia, é uma interação entre o hospedeiro, entre o paciente e o micro-organismo. Então, nem sempre uma pessoa se infecta pelo micro-organismo e ela vai ficar doente, né? Então, tudo isso sempre vai depender dessa interação entre o hospedeiro e o micro-organismo, né? Então, existem fatores individuais também que fazem com que tenha maior risco, né, de desenvolver a infecção, né? Mas basicamente é isso, usa o antibiótico, mata as bactérias boas, né? E o Clostridioides acaba, então, se tornando a bactéria mais frequente, mais comum ali dentro da microbiota do intestino, né? E aí surge a doença em si. Seninha, falando em microbiota, nos explica um pouco assim, tu gosta de falar, né, que o nossa microbiota é uma floresta, nosso intestino, né, é um jardim. É, Como é que entra o Clostridioides nesse contexto? Como é que ele consegue, porque ele não é mais forte que as outras bactérias, né? Como é que ele faz esse negócio ali de conseguir sobreviver ao antibiótico e depois, né, ah, causar esse malefício para a pessoa? eu sempre falo assim, né, que é meio uma selva, né? É. Então, ali a gente tem, né, às vezes a gente tem um pensamento meio mágico, né? Mas na verdade é uma selva, assim, né? Então, assim, cada bactéria das milhares, né, que a gente tem, milhões que a gente tem ali no intestino, ela vai ter toda uma interação, né? E elas vão sobrevivendo, né? Uma mais que a outra e tal. Então, é como se fosse uma selva. A maioria das infecções, antes de a gente ficar doente, a gente fica colonizado, ou seja, essa bactéria vai surgir na nossa microbiota, né? E depois, né, por vários fatores, essa bactéria ela vai causar doença, né? E aí, no caso do Clostridioides, vai ser o uso desses antibióticos que vai acabar alterando essa microbiota e vai fazer com que o Clostridioides tenha um ambiente favorável para se reproduzir, né, se multiplicar, e ele vai ter uma quantidade maior ali dentro. Então, aquelas outras bactérias que competiam com ele dentro daquele ambiente, né, elas estão diminuídas, né, então, morreram pelo uso do antibiótico, né, e o Clostridioides vai sobrevivendo. Então, por isso também que é uma infecção mais frequente no ambiente hospitalar, né? Porque a gente acaba sendo mais frequente a gente se colonizar, a gente entrar em contato com o Clostridioides dentro de um ambiente hospitalar. É mais frequente a gente ter. Não que a gente não possa ter no ambiente ambulatorial, né? De consultório, e tem, né? Mas é mais frequente dentro do ambiente hospitalar, porque a gente É, entra em contato, né? e aí, Marcele, complementando nessa tua fala, acho que de uma forma que fica fácil do público em geral entender, aqui a gente sempre fala, né, que nós temos dentro da nossa microbiota de 500 a 1.000 diferentes gêneros, né? E essa diversidade, ela é muito importante para manter esse equilíbrio do ecossistema, onde devem sempre ter mais bactérias simbióticas do que as patobiontes, né? Em termos assim de classificação, o Clostridioides não é exatamente uma bactéria patobionte, mas ele se comporta como, né? Então, grande parte, mais ou menos 15% dos adultos saudáveis podem ter, né, dentro desse ecossistema saudável, o Clostridioides, e que ele está tranquilo, né? Então,
mantendo aquele equilíbrio de um predomínio de bactérias simbióticas predominando uma quantidade pequena de patobiontes e as comensais também ajudando nesse equilíbrio, está tudo bem. O problema, como tu falaste, é quando o paciente ele precisa fazer uso de um antibiótico e aí tem realmente determinados antibióticos que eles têm o que a gente chama de mais amplo espectro, ou seja, eles acabam realmente diminuindo uma população, eles acabam sendo mais potentes ainda em reduzir a população de bactérias simbióticas. E aí tem esse espaço para o clostridioides, como tu falaste, né? Ele se proliferar e aí liberar, né, a toxina, que daí acaba gerando sintomas. E também é importante a gente entender que nem sempre, e aí depois quando a gente for falar em diagnóstico, a gente vai entender que o fato de ter não quer dizer que tu vai ter a doença, né? Que não vai ter, vai ter manifestação, né? Então, eu gostei dessa tua ideia, né, de trazer a microbiota como algo, eu sempre digo como uma floresta, mas realmente é um ecossistema que, como todos os ecossistemas, a gente sabe que não é fácil esse equilíbrio, e esse equilíbrio ele depende de muitos fatores, e antibiótico é um dos fatores fundamentais, né, que a presença, a gente já sabe o quanto eles são importantes na nossa vida, mas dependendo, e aí, claro que ao longo a gente vai falar, né, do quanto também a gente não deve desenvolver medo dos antibióticos, porque se tem algo que salva a nossa vida, são os antibióticos, né? Mas claro que nós sabemos que praticamente nenhum tratamento é isento, né, de complicações. E aí, eu acho que também ao longo do podcast a gente vai falar sobre isso também, mas como que a gente entende que o clostridioides eles faz parte, né, da nossa, tanto a nível, como tu falaste, ambulatorial, e cada vez mais eu concordo com a Candice, no consultório, pacientes que fazem cirurgias eletivas, pacientes que têm infecção urinária e fim de repetição, e daqui a pouco vem o clostridioides, né? E eu estava revisando a literatura, e aí tu estava falando sobre o aumento do risco nos pacientes hospitalizados. Na população em geral, mais ou menos 15%, de 4 a 15% tem como componente, né, como habitante da sua microbiota saudável, né, dentro desse equilíbrio. Mas realmente em pacientes hospitalizados é maior ainda, 20 a 30%, né? E pacientes também que moram em instituições de longa permanência, nos lares, também é alta, né, o percentual de pessoas que são portadores. Então, por isso também esse maior risco. Mas calma aí que agora eu vou brilhar. Olha só, eu li um negócio que eu achei muito interessante, muito interessante sobre esse negócio do clostridioides depois dos antibióticos. Na verdade, nessa população que é colonizada, ele fica como esporo, que é uma forma fechadinha, e por isso que o antibiótico não consegue matar ele. Só que ele fica como esporo, olha que coisa louca, tá? Porque ele recebe sinais que ele não está numa condição boa para crescer. O que é esse sinal? São os ácidos biliares que vêm da nossa bile, eles são metabolizados pela nossa microbiota e se transformam em ácidos biliares secundários. E esse é o sinal que ele não está no ambiente favorável. No momento que não tem essa conversão, quer dizer que a gente diminui a nossa microbiota normal e a gente não converte ácido biliar primário em secundário, tomando o sinal para o esporo abrir e a bactéria começar a proliferar. Olha que loucura, cara! Eu fiquei muito emocionada quando eu li isso. É muito interessante essa questão dos ácidos biliares secundários, porque a gente realmente, cada vez mais, a gente tem, né, estuda a diarreia pelos ácidos biliares, né? E ele tem realmente esse papel nesse equilíbrio também, né? Outra questão, outra transmissão curiosidade... de informação, assim, né? Exato, e outra questão também, né, que eu achei interessante, que as crianças, a grande parte dos recém-nascidos tem na sua microbiota o clostridioides, só que eles não têm receptor para toxina, e aí acaba não tendo infecção. Olha como o nosso corpo realmente é perfeito, né? É que muitas vezes a gente acaba, por conta do nosso estilo de vida, e às vezes uso indiscriminado de antibiótico, desorganizando esse sistema, mas ele tem mecanismos de autorregulação muito interessantes, né? Eu achei interessante mesmo. Marcele, a gente já falou um pouco sobre os fatores de risco para ter essa infecção. Então, ambiente hospitalar, uso de antibióticos de amplo espectro, mas quais são os outros fatores assim que tem também? Normalmente, assim, tem a idade, né? Então, pacientes mais idosos, com mais comorbidades, né? Também, assim, pacientes que usam, né? Acho que entra bem também, né? No espectro, né? De gastro mesmo, assim, né?
omeprazol, não, alguns antiácidos também que possam modificar ali o ambiente, né? Quimioterapia, né? Também pacientes que fazem uso de quimioterápico, tratamento de câncer, assim, também são fatores de risco associados ali também. Mas eu gostei da fala da Estela, assim, só para complementar também, que dentro da infectologia cada vez mais assim tem ganhado campo, né? Realmente a questão da microbiota, né? Então, a microbiota como intestinal e a nossa microbiota em geral, não só para clostridioides, né? Mas assim para todo o espectro, assim, toda o entendimento, né, dessa microbiota na modulação, né, de quase todas as infecções, né? Então, hoje a gente tem toda a função, né, de infecções por micro-organismos multiresistentes, né? Então, essas infecções, elas estão associadas ao uso cada vez mais de antibióticos de amplo espectro, ou seja, que acabam matando uma quantidade ainda maior de bactérias, né? E o papel da microbiota, né? Preservar essa microbiota, a gente fala isso muito dentro do ambiente hospitalar, né? Tentar preservar a microbiota do paciente como uma maneira, né, de controle de infecção, né? Então, tu fazer com que o teu hospedeiro seja o mais forte possível para evitar que ele se colonize por micro-organismos, e aí entram clostridioides também, né? E não vá ter infecções, né? Então, tanto clostridioides como infecções multiresistentes. Então, isso eu acho que é um fator cada vez mais conversado e que se fala dentro da infectologia, assim. Marcele, e aí, aqui no podcast, muito nós falamos sobre esse tema, e é um tema realmente muito, eu digo, né, é apaixonante conhecer esse universo que habita no nosso intestino, que até há pouco tempo atrás, e é aquele que a gente sempre fala, nós saímos da residência em 2010, na verdade, o projeto Microbioma Humano é 2012, e as publicações com maior relevância científica são a partir daí. Né? E frequentemente eu dou aula sobre microbiota e sobre, né, todas essas atualizações, e é incrível. Lá no PubMed, né, onde é a nossa principal base de pesquisa, em 2012 tinham em torno de 400 a 500 artigos no ano publicados sobre microbiota. No ano passado foram 22 mil publicações, e cada vez mais em revistas com maior impacto científico, né? Claro que tudo lá começou lá em 2006, acho que foi da Nature a primeira, que foi aquele experimento dos ratinhos, dos obesos. Depois, aí, 2013, no New England, que foi sobre o impacto da microbiota na doença aterosclerótica, e assim foram surgindo várias publicações. E aí também vem, né, daí aqui um link muito importante entre a gastroinfectologia, e uma das justificativas da microbiota impactar tanto nas doenças infecciosas é porque 70% hoje a gente sabe do nosso sistema imunológico está lá no intestino. Né? Então, lá na coluna a gente vê a mucosa, mas a seguir nós temos né, mais ou menos em torno de 70% das células que compõem o nosso sistema imune. Porque o intestino é a maior superfície de contato com o meio externo. Nós achávamos no passado que era a pele, né? Mas a pele tem 2 metros quadrados. E se nós formos abrir todas as vilosidades e microvilosidades, dá 40 metros quadrados. Então, é óbvio que daí a gente entende como é o principal contato com o meio externo é o sistema digestivo, e principalmente o intestino, precisa ter todo esse arsenal pronto, porque senão nós morreríamos de sepse, de infecção, já que nós estamos, a comida que a gente come não é estéril, né? A gente bem sabe disso. Então, eu acho muito legal essa conexão entre as nossas especialidades, né? Eu acho que a gente muito se subespecializou, mas chegou um momento da medicina em que a gente percebeu que a gente não pode perder essa noção do todo. Senão nós não vamos deixar realmente, nós vamos deixar de ajudar o nosso paciente, que é o nosso grande objetivo, né? Bom, a pergunta vai para as duas. Para a Marcela em ambiente hospitalar, para a Estela em ambiente ambulatorial. Quando é que a gente desconfia que o nosso paciente está infectado, não colonizado, infectado pelo Clostridioides? Olha, só a infecção a gente não teria como saber, né? A não ser que a gente vá fazer testes aleatórios, por exemplo, né? Que a gente acaba não fazendo, né? A gente vai suspeitar, né, de clostridioides em si em pacientes, então, que vêm com uso recente de antibiótico, né? E que começam a ter manifestações clínicas, principalmente a diarreia, né? Pelo menos três evacuações com fezes não formadas, né, por dia ali.
E a partir disso a gente vai, né, deflagrar uma investigação, né, diagnóstica para avaliar se clostridioides é uma possibilidade, né? Então, a gente sabe que tem, dentro do ambiente hospitalar, principalmente, assim, vários fatores, né, que fazem com que muitas vezes o paciente apresente diarreia, né? Então, alterações da dieta, né? Alguns outros medicamentos, né, que possam não ter sido tão bem tolerados pelo paciente. E, principalmente nesses pacientes que vêm fazendo uso de antibiótico, o Clostridioides ele vai entrar como um diagnóstico diferencial que é completamente necessário, assim, né? A gente não se pode esquecer, né, desse diagnóstico diferencial, até porque ele pode ter um impacto, né, na evolução e ele necessita, nesses casos, né, ser tratado, né? E às vezes também o Perfeito. que confunde é que o próprio antibiótico também dá diarreia, né? Daí tu fica Às assim, vezes, sim, será que é do antibiótico ou será que é outra coisa, né? é Celinha, te verdade. interrompi, vai ali. Exatamente. Essa é a grande dúvida, não é? Quando o paciente vem muitas vezes consultar com gastro, doutor, eu comecei a ter diarreia. E aí vem toda a anamnese, né? E aí vem aquela história detalhada. E quando começou essa diarreia? Aí começou há um mês atrás, tá? E daí como é que foi? E aí, e aí eu uso de antibiótico muitas vezes, o paciente não sabe, né? Aquele antibiótico de um mês atrás para tratar uma amidalite pode estar sendo a causa dessa diarreia, né? Então, claro que no cenário de consultório, a gente sempre vai resgatar a história e geralmente são casos leves, porque geralmente casos mais importantes, como a Marcele falou, desde que não tenham os fatores de risco, pacientes mais jovens. No nosso consultório tem muitos pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, que é outro fator de risco, muitos em terapia biológica. Cada vez menos a gente usa corticoide nas doenças inflamatórias, ainda bem, né? Mas mesmo a terapia biológica, especialmente os anti-TNFs, eles têm um maior risco. Mas, claro que não é o nosso dia a dia. Tem as exceções, os pacientes, claro, que se tem doença inflamatória, imunossuprimido, que tem imunidade baixa, é diabético, mais idoso, tem um risco maior de ter uma doença complicada, como a Marcele falou. Mas também no dia a dia do consultório tem muitos pacientes que têm imunidade, né, que têm uma imunidade boa, que não tem nenhum fator de risco para imunossupressão, porém que tem essa diarreia, que não é uma diarreia intensa, né? Mas que atrapalha a qualidade de vida e por isso buscam ajuda. E aí vem sempre essa dúvida: será que realmente pode ser clostridiose ou será que é por uma desorganização das bactérias intestinais? A gente sabe, né, o quanto realmente aquela barreira, a permeabilidade intestinal pode ficar alterada pelo clostridiose, mas também pelo uso do antibiótico, né? O aumento da permeabilidade intestinal também pode estar sendo um dos fatores aí da diarreia. Então, o que a gente deve fazer, né? Claro que a gente deve sempre suspeitar, né? E claro que depois a gente... Mas, assim, a questão de diferenciar é difícil. Se tem na história o uso de antibiótico, a gente sempre vai ter que pesquisar, né? Se a gente vai consultar com diarreia e tem na história o uso de antibióticos em semanas antecedendo essa diarreia, tem que estar dentre os exames de investigação. Então acho que a gente já pode entrar, Marcele. Fala aí como é que é feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é feito, né, por uma combinação de exames, são exames de fezes, né, que a gente faz, e que a gente busca, né, mais anteriormente, digamos, algum passado, assim, alguns anos atrás, a gente buscava um exame que era a identificação da toxina, né? Porque o Clostridioides, ele vai ter a doença vai surgir, né, através da produção da toxina, das toxinas na realidade, né? Então, é um teste que existe, né, a produção da toxina, mas ele nem sempre consegue, os métodos diagnósticos que a gente tem para detecção da toxina nem sempre conseguem ser eficazes em realmente detectar a toxina. Então, é um exame que ele pode vir negativo e ele não exclui, né, a doença, né? Então, surgiram outros testes melhores, que a gente tem o teste do antígeno, do GDH, tá? Que é um teste excelente, que é um teste que tem uma ótima sensibilidade, um valor preditivo negativo elevado, ou seja, é um teste que consegue, se vier negativo, quase te excluir esse diagnóstico. E os testes moleculares, né? Então, os testes então, que avaliam a presença do material genético do micro-organismo nas fezes, tá?
que também é um teste que nos ajuda muito por causa, né, dessa possibilidade de excluir a infecção, né? Então, a maioria das vezes a gente faz uma combinação de pelo menos 2 testes, muitas vezes é realizado na própria, a maioria, na totalidade praticamente das vezes, realizado na mesma amostra de fezes. Então, o paciente coleta uma amostra de fezes e aí se faz a combinação de pelo menos 2 testes, né? Então, o GDH, que é o teste do antígeno e a toxina, ou a gente faz, né, o GDH e o PCR. Então, a gente já faz essa combinação e a partir, então, da leitura desses 2 testes, a gente consegue avaliar, né, se o paciente tem realmente fecha infecção por clostridioides ou não. Isso tudo existe porque, né, então, acho que como foi falado antes, por que a gente usa 2 testes, né, por que não tem um único teste? Porque a presença só do clostridioides não indica a doença em si, né? Muitas vezes se a gente detectar, por exemplo, por um teste molecular que é positivo o clostridioides nas fezes, mas se ele não está produzindo toxina, se o paciente não tem manifestações clínicas, eu não tenho doença, né? Então, a gente tem, dentro da infectologia, esse conceito também. Uma coisa é infecção, outra coisa é doença, né? A gente tem muito isso para tuberculose, por exemplo, que a gente se infecta pelo micro-organismo, mas o nosso corpo consegue dar conta desse processo infeccioso e a gente não tem manifestações clínicas, nós não estamos doentes. E no clostridioides a gente tem essa questão bastante clara e necessita dessa interpretação, né, para que se consiga fazer o diagnóstico. Então, não é um exame simples como, né, que faz ali positivo, é isso, e negativo. Então, a gente usa essa combinação de testes, assim. E legal, Marcele, que claro que não faz, não sei há quantos anos faz, mas já faz algum tempo que nós temos, já vem junto, né? O GDH, já vem o antígeno e a toxina, né? No mesma solicitação, e isso nos ajuda muito na interpretação. E até porque, como tu falaste, né, até 15% pode ter de falso negativo da toxina, né? Às vezes estágio mais precoce, pode acontecer, tem, como a Marcele falou, toxina positivo, nossa, realmente, e o paciente com sintomas, não se tem dúvida do diagnóstico. Mas eu acredito que no consultório a nossa grande dificuldade seja que muitas vezes tem um antígeno positivo, né? E aí a toxina vem negativo. E aí o recomendado na literatura seria fazer o teste molecular, né? Para daí ter essa confirmação. Mas aí o nosso dilema muitas vezes no consultório, eu realmente, diante de um paciente com diarreia, e aí ele tem sintomas, ele tem história de exposição a antibiótico prévia. Então, realmente, a história clínica fala, né, a favor. E aí, às vezes, então vamos pedir o teste molecular. E demora. Então, eu sei que uma coisa é o que a literatura fala, né? Mas também eu acredito muito que a gente também tem que levar em consideração todos esses fatores, né? Porque, às vezes, eu não me sinto realmente... claro, de novo, né? Isso aqui é minha percepção pessoal. Imagina, tu sabe que tu tem, né, provavelmente uma bactéria intestinal. Não, a gente não vai tratar por enquanto, e tu está com diarreia, tu está com sintoma. Né? E muitas vezes o paciente vai para a internet e aí coloca lá, né, no Google. E aí, nossa, daí já fica angustiado. Como é difícil de lidar com, né? Porque eu digo, às vezes uma coisa é o que a literatura fala. E talvez, muitos dos guidelines que a gente segue é dos Estados Unidos, né? É da Europa, então eles têm outro cenário. Eu não sei como é que para vocês, né? Claro que dentro das policlínicas talvez seja um pouco diferente, mas eu percebo que no meu caso eu preciso que o paciente muitas vezes autorize o exame pelo convênio e aí vai coletar, e aí, às vezes é final de semana. Esses são os nossos dilemas do dia a dia, né? Eu acho que é totalmente, é um dilema real, né? A gente tem disponível, consegue, né, ter um teste molecular rápido, na grande maioria, fim de semana é mais difícil, mas aí entra bem o que tu falaste, né, Estela, que é a medicina, né, que é a interpretação dos exames no contexto da clínica do paciente, né.
Então, colocar fatores de risco, né, a manifestação, o que a gente está vendo nesse paciente, a gravidade do quadro, né, como é que é esse hospedeiro, se ele é imunossuprimido ou não é imunossuprimido, vinha usando imunobiológico ou não vinha, e qual o risco de não tratar, por exemplo, né? Perfeito. E aí colocar nessa balança, e muitas vezes sim, vem um GDH positivo, a toxina negativa, a gente sabe a limitação da toxina, né? Justamente por isso que existem Perfeito. outros métodos, e muitas vezes sim, a gente tem que assumir que o diagnóstico operacional, então eu vou tratar porque realmente fecha a clínica, a epidemiologia fecha, tem um teste ali que indica que realmente pode ser positivo, e aí se toma uma conduta baseada nisso. Eu acho que está correto, né? E até às vezes eu fico, né, em dúvida se eu já não devo já pedir o teste molecular junto, sabe? E eu fico pensando, várias vezes eu me pergunto, só que daí, como eu disse, de novo, né, é um exame que tem um custo maior. E aí também a gente tem a gente também tem essa dúvida, e daí fica rastreando todo mundo, né? E daí também, e isso é uma das coisas que os artigos falam, a gente cuidar né, temos que ficar atento do superdiagnóstico, né? Aquela coisa de, daqui a pouco, como o PCR ele é muito sensível, como o teste molecular ele é muito sensível, daqui a pouco a gente está tratando um paciente que nem precisava ser tratado, né? E aí vem uma questão que eu acho que é importante, que os artigos reforçam. Não se deve pedir o exame simplesmente porque o paciente tomou antibiótico e teve um episódio de diarreia, justamente por conta desse risco de tu estares tratando uma população que não precisaria tratar, Perfeito. né? Perfeito. O teste molecular, a gente tem que colocar, né, o custo dos exames, e isso entra no convênio, isso entra no SUS, né, dentro da discussão. E eu concordo. Poderia, né, um fluxograma que pode ser feito né, o GDH e o PCR, né, também tem esse fluxo que pode ser feito, né, mas é complicado essa decisão de pedir o teste molecular já no primeiro momento, tendo o GDH e a toxina que vem teste junto, né? É complicado. Então, vai ter pacientes que a gente vai onerar, e às vezes, né, o convênio não cobre, e o paciente vai pagar aquele exame, e é um exame que talvez não precisasse, se eu conseguisse no screening inicial fazer um diagnóstico. E sim, o PCR, e aí vai começar a ter casos assim, que o GDH negativo, a toxina negativa, mas o PCR, o teste molecular, isoladamente positivo. E o que fazer nesse contexto? Né? E aí isso talvez possa causar toda uma discussão com o paciente, até um desconforto, assim, de como explicar que esse teste não quer dizer nada e que a gente não tem indicação de tratar, porque pode estar indicando somente a presença da bactéria naquela microbiota intestinal e que isso não tem um significado clínico. Então, entra esses detalhes, assim, que são complexos no dia a dia, né? Por isso que é tão importante, né, buscar ajuda para poder, né, às vezes os pacientes vão para a internet, vão para a inteligência artificial, e aí às vezes eles vêm ainda com mais dúvidas, né? Então acho que também a questão de nós explicarmos, porque uma coisa que eu percebo que eles desenvolvem um certo receio de usar antibiótico de novo quando a gente fala, como é que é o tratamento, doutora? Ah, é com antibiótico, tá? Mas como assim? Como a Cris falou antes, né? O antibiótico me fez mal e agora eu vou ter que usar outro antibiótico? Então tem todo eu digo sempre, né, o quanto é importante essa conversa com os pacientes, eles entenderem, né, que tem fins diferentes, tem situações que a gente vai usar, tem outras que a gente vai aguardar, que é o melhor caminho, né? Vamos falar sobre o tratamento, então, gente. Até porque o nosso Perfeito, programa tem que vamos ser um lá. pouquinho mais curtinho. Vamos lá, Marcelo, o que a gente tem de Perfeito. tratamento aqui no Brasil? Então, o tratamento, ele de escolha, na maioria dos casos, acaba sendo a vancomicina, que é um antibiótico que a gente conhece há muitos, muitos anos, e é um antibiótico que ele sempre havia sido utilizado por via intravenosa, né, para infecções principalmente pele, partes moles, né, mas que tem um efeito excelente sobre o Clostridioides, só que a gente faz uso via oral. Então, justamente para que que a vancomicina possa agir no intestino, ela age localmente,
né? O objetivo aqui não é que ela seja absorvida e vá para o corpo inteiro, né? O objetivo é que ela consiga atuar localmente, dentro ali do intestino e conseguindo evitar, diminuir essa proliferação, matar o Clostridioides e aos poucos depois ir restaurando a microbiota. E então esse acaba sendo o tratamento de escolha. O metronidazol, sempre há muitos anos, né, mais de 10 anos atrás, ele era terapia de escolha, mas se viu que ele é menos eficaz, ele tem mais chance de, muitas vezes, de o paciente não responder bem, também chances de recidiva. É uma opção, às vezes, principalmente no contexto ambulatorial, porque a vancomicina ela é muito fácil de ser utilizada no cenário hospitalar. Ambulatorial, a gente tem algumas farmácias que conseguem manipular e conseguem fazer e dispensar a vancomicina oral, mas ela requer, às vezes, um pouco mais de logística, às vezes não tem a pronta entrega, a gente precisa solicitar para a farmácia, manipular, às vezes tem algumas farmácias, até tem uma farmácia que a gente chama de São Paulo, para os pacientes ambulatoriais que entregam em 24, 48 horas, mas então tem um tempinho ali para conseguir a medicação. O metronidazol, então, às vezes, a gente acaba usando no contexto ambulatorial em pacientes que tenham quadros mais leves, né? Ele não é indicado para situações mais severas, tá? E que é o que a gente disponibiliza no Brasil. A fidaxomicina, que é uma droga também muito recomendada, né, nos guidelines, e fora do Brasil É a primeira gente... opção nos guidelines, né? Pela questão da recidiva, né, que está associado a ter menos recorrência, mas a gente não tem disponível aqui no Brasil, e então nosso tratamento recai sobre a vancomicina e o metronidazol, falando assim de antibiótico, né, de antimicrobianos. Uma questão interessante é que antes na vancomicina os pacientes tinham que diluir, enfim, agora já tem se conseguido, como falaste, dispensar na forma de cápsulas, que fica melhor para eles, né? Não sabia, achava que era diluído ainda. Aqui em Caxias tem, né? E geralmente eu peço pela saúde suplementar, e como realmente aumentou muito a demanda a nível ambulatorial, eles já têm, é rápido, esse processo tem acontecido muito rápido, não sei realmente que seja numa sexta-feira, mas geralmente, no máximo 24 horas, o paciente já está conseguindo o tratamento, né? E a gente consegue realmente usar a dose indicada, né? Não né, que a dose de 125, que eles, quando tinha que diluir, era um pouco mais complicado. Então, eu tenho tido como prática, como diz os guidelines, né? Primeira escolha já a vancomicina só em raras exceções, né? Lembrando sempre que a gente tem que ter o hemograma junto, se o paciente não tem, tem que ter um nível de leucócitos menor que 15.000, uma função renal normal, para nós, e os demais fatores que mostram que ele tem realmente uma doença leve, né? Então, a história, de novo, ela é importante aqui, porque se é um paciente que tem realmente risco de complicar, sem sombra de dúvidas, a vancomicina é a primeira escolha, né? E sobre a FIDA, tem uma paciente que usou, né? Uma paciente que era na época, ela era a segunda recidiva de clostridioides e ela conseguiu importar, mas realmente é um medicamento de alto custo, não faz, né, ainda parte aqui da nossa realidade. Mas que, como vocês falaram, né, principalmente porque tem uma chance menor, a eficácia em si, ela não é muito diferente, equivale à vancomicina, a questão mesmo é o risco de recidiva. Se não me falha a memória, a vanco é em torno de 20%, e a FIDA é 15%, então parece então, por conta disso, né? Claro, e lá eles têm acesso, né? Então, é diferente do nosso cenário. Tá, e quando o paciente tem recidiva, a gente dá o mesmo antibiótico, a gente tenta alguma coisa diferente? A gente, em geral, faz uso da vancomicina. Tem algumas opções que na literatura, né? Mas poderia se tentar novamente vancomicina e fazer um esquema de uma retirada gradual, uma diminuição progressiva das doses. Isso a gente faz com alguma frequência, para tentar justamente, como acho que a Candice falou lá no início, o Clostridioides ele consegue ficar numa forma de esporo, né? E essa forma de esporo, ele não consegue ser morto pela vancomicina. E então, até essa é uma das causas, né, um dos fatores associados a gente ter recorrência recidiva
do clostridioides, porque quando a gente trata, a gente não está matando todos os clostridioides ali que estão no intestino. Então, alguns vão ficar sob a forma de esporos, e esses esporos, eles vão talvez germinar, digamos assim, num momento em que a gente já suspendeu a vancomicina. Então, essa retirada gradual faz com que a gente consiga manter a vancomicina ali e pegando vários estágios, digamos assim, né, várias das formas que está se apresentando o clostridioides ali no intestino. Então, essa é uma opção, né? E poderia se tentar a fidaxomicina, se o paciente tem algum acesso, né, importar e tudo mais. E às vezes a gente tenta um novo curso, né? Usou a vancomicina, tenta um novo curso de vanco e depois tenta fazer uma retirada gradual. Então a gente avalia num contexto global o paciente para ver o que melhor se adequa naquele momento. Perfeito. E se é doença, né, grave, daí geralmente se associa, né, vanco com metronidazol no cenário de UTI, enfim. Né, tem também, é o único cenário que tem indicação de associação, né, na literatura. E uma questão aqui importante, como a Marcele falou, a questão da recorrência tem muito a ver com a saúde da microbiota global, né? Então, cada vez mais a gente entende que a recorrência ela não está relacionada ao clostridioides, mas sim aos esporos que podem ter ficado. E que esses esporos são super resistentes, né? A temperatura, álcool gel, né? Por isso tem que lavar a mão com água e sabão. E também a vancomicina. E aí, o que vai realmente proteger é repovoar essa microbiota, né? Fazer com que esse ecossistema volte a ser saudável, para que as bactérias simbióticas ocupem o lugar delas e que elas consigam, sim, produzir os ácidos graxos de cadeia curta, o butirato, acetato, propenato, que vai fortalecer a barreira intestinal, diminuindo, assim, a chance de voltar a ter uma nova infecção, né? Então, isso é algo importante, né? De nós entendermos, que é o princípio do que está indicado em caso de segunda recidiva, que seria o transplante de microbiota. Né? O transplante de microbiota, agora. Exato, nada mais é do que o objetivo, tu vai tratar, né? Tu vai fazer o segundo ou terceiro tratamento e junto na sequência, depois de 48 horas, 72 horas, tu faz o transplante de microbiota como uma prevenção, justamente para repovoar, né, esse intestino com espécies boas, para que, de novo, né, esses esporos, como a Marcele falou, não gerem novos clostridioides que vão gerar uma nova infecção, especialmente quando existe um desequilíbrio, né? Mas, Marcelo, isso é uma coisa, porque assim, o transplante de microbiota aqui no Brasil ainda não está bem regulamentado. Vocês estão fazendo? A gente fez uma vez, né? E atualmente eu acho que não tem ninguém fazendo, até fazer, acho que, se eu não me engano, fazia parte de um protocolo de pesquisa faz alguns anos. Mas não tem toda uma logística que nós não somos preparados ainda para fazer, né? Tem toda uma questão, a gente tem que, essas fezes, elas têm que ser preparadas, elas têm que ser avaliadas se a gente não vai transmitir nenhum micro-organismo importante. Então, existe toda uma triagem sorológica, uma triagem de parasitas, uma triagem de vírus, né? Porque é um material biológico. E então, a logística é um pouco complexa. Atualmente, assim, tem sido difícil, assim, os casos em que a gente tem casos mais graves, com múltiplas recorrências, e conseguir proceder ao transplante de microbiota, que parece muito simples quando a gente lê e quando a gente estuda, mas que a logística não é tão simples assim, e é difícil a gente ver realmente conseguir chegar e fazer o transplante. Não sei como é que tá aí. Aqui em Caxias nós temos, tem um colega, né, o Eduardo Brambila, que ele faz, e assim, realmente eu já tive alguns pacientes, que nós tratamos muitos pacientes com doença inflamatória, que são pacientes realmente que recidivam bastante, né? Só que qual é a nossa dificuldade? O doador, hoje no Brasil, não pode ter mais banco de fezes, né? Não tem mais banco de doadores, como nos Estados Unidos por uma época teve. Então, está regulamentada desde que seja doador, né, da comunidade. Então, geralmente, a pessoa, então, é alguém próximo dela, né, algum conhecido dela, só que precisa fazer todos os exames, né? Então,
tem todo um preparo que não é assim. Geralmente, como nós falamos, nós já no primeira recidiva, no paciente imunossuprimido, que a gente tem uma grande chance de precisar, na sequência, a gente já encaminha a avaliação, porque não podemos demorar muito, mas realmente não é tão simples assim, né? E claro que, mas é um tratamento bastante promissor, né? Eu sei que a Candice vai me perguntar na sequência. Nos Estados Unidos, em 2022, 2023, foram aprovados, e aí, na verdade, na forma de cápsulas, né? Na forma de cápsulas, que daí facilita um pouco mais a questão do acesso, mas também tem outro medicamento que foi também aprovado, que é na forma de enema, que daí já vem um preparado, não precisa, já vem, digamos, pronto do laboratório e não precisa passar por todo esse processo de preparo, né, do doador. Então, claro que, de novo, foram aprovados nos Estados Unidos em 2022, 2023, no Brasil nós não temos ainda, mas é um tratamento realmente promissor no sentido, né, de que realmente ele previne em torno de até 90% da recidiva, né? Então, digamos que cenas para os próximos podcasts, né? Eu acho Talvez que daqui daqui a a um pouco tempo. vai vir esse negócio das fezes em cápsulas que Perfeito. né, vai melhorar muito Vai esse beneficiar. negócio Vai da ajudar, logística, né? claro. Eu acho que isso vai acontecer. Eu Perfeito. acho E daí, que como tu Exatamente. falou, né, nos Estados Unidos já tem novos tratamentos, agora eu acho que é esporos de firmicutes em cápsulas, né? Exatamente. Esporos É, de Firmicutes, que é o e principal, né, dos principais sim, componentes da então, nossa microbiota, né? E aí, justamente essa ideia, aumentar a quantidade de bactérias simbióticas para que o Clostridioides não volte a se proliferar, né? beleza. E liberar perfeito. as Agora vamos falar toxinas. sobre prevenção, tá? O que a gente pode fazer no nosso paciente para tentar prevenir essa infecção? Eu acho que o que a Estela falou antes é uma mensagem que eu queria dizer, né? A gente não tem que ter medo de usar antibiótico, né? O antibiótico ele tem que ser bem indicado. Ou seja, quando ele é indicado, existe uma infecção a ser tratada, ele deve ser usado sem medo, porque é uma das intervenções dentro da medicina uma das maiores, né, invenções dentro da descobertas da medicina que mudaram, na realidade, mudaram a curva de mortalidade, né, junto com as vacinas. Então, quando ele é indicado, ele tem que ser utilizado. Então não deve se ter medo de utilizar antibiótico. O que a gente tem que fazer, e aqui entra realmente assim, nós profissionais e também a população geral, a gente tem que usar antibiótico quando ele é indicado e adequadamente, né, um espectro o mais correto para aquela infecção, nunca mais, também nunca menos, e ser usado pelo tempo que o mínimo para tratar aquela infecção. Então, acho que isso é a principal mensagem. A gente não precisa ter medo, mas a gente tem que utilizar de forma adequada, de forma correta. Então, acho que essa é uma das principais questões associadas ao Clostridioides e vou deixar, acho que existem outros fatores assim para prevenção que acho que é relacionado à própria microbiota. Eu acho que isso é o futuro realmente, né, de questão de proteção da nossa microbiota e tem toda a questão também de antiácidos e algumas outros medicamentos que alteram localmente ali a nossa microbiota, mas acho que o principal acaba sendo o antibiótico. Tem alguns antibióticos que têm maior chance de causar clostridioides pelo seu espectro, pela quantidade de bactérias boas que ele acaba, digamos assim, matando. A gente sempre considera isso quando vai utilizar, quando vai prescrever antibiótico para uma determinada população, a gente sempre considera isso. A gente sempre pensa, esse paciente tem mais risco, tem menos risco, então eu não vou prescrever esse antibiótico, essa classe, porque eu acho que tem um risco maior. Então, isso também entra dentro da nossa equação, né, de tratamento, assim, quando a gente está avaliando um paciente. E aí, Marcele, vem também a questão da dieta, né? Como nós falamos, às vezes no cenário de infecção a gente acaba esquecendo de reforçar para o paciente, né? O quanto é importante ele priorizar, às vezes, em função do uso de antibiótico, fica inapetente, não quer muito comer.
mas priorizar alimentos saudáveis. Isso é uma forma de nós prevenirmos também, né? Perfeito. E então faz parte, né, justamente do tratamento. E aí tem uma questão que eu, né, eu trago assim como para finalizar aqui o podcast, que é uma dúvida frequente dos pacientes a nível ambulatorial, né? A gente faz um diagnóstico, indica o tratamento e eles falam assim, doutor, em casa como é que eu faço? Eu preciso me isolar dos meus familiares, né? Eu costumo indicar para eles, olha, se você tem mais de um banheiro, tenta usar só aquele banheiro, né? Mas a gente sabe que a taxa de infecção ali dentro de casa, em pessoas que coabitam, desde que não tenha nenhum familiar que esteja com a imunidade baixa, que esteja dentro daqueles critérios. E como eu disse, eu nunca li em lugar nenhum, mas para mim, assim, se a pessoa tem um banheiro que ela possa usar aquele banheiro, lavar bem as mãos com água e sabão, né? Porque muitas vezes o paciente também fica com essa, né, tem essa preocupação. Eu digo, não precisa se isolar, ficar num quarto fechado, como nós fazíamos na época do Covid, mas eu acho que esses cuidados em casa básicos também são importantes. Perfeito. Eu acho que é o bom senso. É Claro. realmente o bom senso, né? Lavar com água, sabão e o álcool gel, como a gente já falou, não funciona. E aí entra realmente aquela questão que a gente falou do hospedeiro, né? Porque a gente está o tempo inteiro entrando em contato com diversos micro-organismos e a gente não fica doente. Então, ele faz parte do nosso corpo ter essa proteção. Então, não quer dizer que a gente vá entrar em contato com determinado micro-organismo e a gente vai ficar doente, né? Então, não tem essa indicação também de ficar completamente isolado, como fosse como na época do Covid, mas realmente o bom senso, utilizar um banheiro separado, né? A higiene básica, assim, eu acho que é importante, né? Perfeito. Beleza. Pessoal, estamos encerrando por aqui mensagens finais. Primeiro a Estelinha para Marcele finalizar. Então, acredito muito, como a Marcele falou, né, que a gente não deva ter medo dos antibióticos, mas também a gente deve sempre utilizar após uma boa avaliação médica, né? Então, primeiro ser avaliado, não, né, evitar ao máximo o que a gente chama de autoprescrição e lembrar de que quando eu vou usar antibiótico é sinal de que o meu sistema imunológico ele está fragilizado. E o que vai ajudar o meu sistema imunológico a se fortalecer? A gente sabe, a alimentação é um dos pilares, sim, mas também priorizar o sono, o descanso. Estou com uma pneumonia, é muito importante nós também entendermos que é o momento de ficar mais tranquilo, de o nosso corpo poder se restabelecer, né? Então, tem esses cuidados que a gente já sabe, o que fortalece, o que enfraquece a nossa imunidade, né? A gente sabe que os antibióticos, eles vêm como um dos pilares de tratamento, mas que a gente olhe para os demais pilares também da nossa saúde. Marcele? Não, perfeito. Eu acho que é um conceito global de saúde, né? Eu acho que isso sempre é importante e faz parte, né? Olhar, né, o nosso paciente como um todo, eu acho que isso é o principal. O uso de antibiótico de forma adequada, correta, conforme a indicação, né? E eu acho que é isso, assim, saber interpretar os exames, né? Saber avaliar, né, de uma forma global a clínica, né, os exames e entender o que se adequa para cada caso, né, apesar de cada vez mais a gente ter na medicina muitos guidelines, né, e uma literatura que às vezes é bastante extensa, é saber personalizar, né, é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, né, a medicina personalizada, ela é baseada toda em evidências, ela segue os guidelines, mas ao mesmo tempo ela se adequa para aquele contexto e para aquele paciente, porque cada pessoa é única, né? E dentro da Infecto a gente também tem muito isso, assim, é justamente essa interação, né, com o micro-organismo que vai, às vezes, ter uma apresentação de doença única para aquele paciente, né? Então, a visão completa do caso, né? Bem legal. Maravilha. Estelinha, quer deixar suas redes sociais aí? Vocês me encontram no Instagram, então, Estela Marini Gastro. Marcele, eu acho que o teu Instagram, ele não é profissional, né? Não tenho. Que delícia quem trabalha em hospital, hein? Não, eu realmente não tô. Vocês encontram a Marcele no Moinhos de Vento, no Hospital de Clínicas, né? Isso.
Ah, Isso e aí. o meu é candice.gastro. Então tá, gente, muito obrigada. Marcele, beijo. Vamos combinar alguma Obrigada. coisa, né? Foi ótimo. Beijo! Até Marcelinha, Beijo. mais. beijão, até a Até próxima. mais. Só não desliga.